Olá, tudo bem? Estou bem feliz que a tecnologia está podendo nos aproximar. Eu sou Mônica Maria da Silva, eu sou atriz, sou professora, sou pernambucana, recifense da Gema, mas estou como estudante, né, da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu entrei lá ano passado, em 2022, pelo programa de pós-graduação em artes cênicas, na linha de pesquisa Interfaces da Cena, Políticas, Performances, Cultura e Espaço, com orientação da professora doutora Luciana Lira. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos escuros que estão em transição para o grisalho, são longos e ondulados. Tenho olhos castanhos escuros também. Estou vestindo uma camiseta vermelha. Atrás de mim tem uma estante branca com livros de várias cores e algumas caixas. E eu estou usando também um fone de ouvido branco para facilitar a captação do áudio. O objetivo deste trabalho, desta dissertação, é a escrita de um texto teatral a partir da história de 78 mulheres que não tinham onde morar e, em regime colaborativo, entraram no universo predominantemente masculino, como é o caso da construção civil, aprenderam os ofícios e foram construir suas casas. Isso aconteceu numa comunidade periférica aqui em Pernambuco, no bairro de Peixinhos, em Olinda, em 1996. O bairro de Peixinhos, ele fica localizado no entrelugar, ele fica na divisa das cidades entre Recife e Olinda. Então é um bairro, né, periférico que cresceu, que já nasceu no entrelugar. O nome do bairro Peixinhos também é interessante, né? Conta uma moradora, Dona Zuleide de Paula, que os pescadores, né, diziam assim: onde é que iremos nos encontrar? Iremos nos encontrar no Rio dos Peixinhos. Eu, né, enquanto criança, né, quando eu me mudo pro bairro de Peixinhos, eu vejo as mulheres construindo a vila. Então, assim, eu, uma criança com 8 anos, aquilo chamou minha atenção, né, porque como eu venho de uma família que eu fui criada com 4 homens, no caso meus irmãos e o meu pai. Então, assim, esse lugar, né, o que é lugar de homem, o que é lugar de mulher, para mim sempre foi uma coisa muito tranquila. E chegar no bairro, né, eu criança, presenciar aquela cena também, aquilo foi muito bonito e marcou a minha infância. Tanto é que agora, né, vai ser um dos motes para a construção do trabalho dessa dissertação do mestrado. Anos depois, né, marcada com essa experiência das mulheres, eu entro nas graduações, né, na licenciatura em teatro da UFPE e depois eu faço um intercâmbio para a Universidade de Évora, em Portugal. Então, nessas duas licenciaturas, nessas duas universidades, eu sinto falta de ler textos de dramaturgas, né? Especificamente, eu começo a questionar onde estão as dramaturgas pernambucanas, onde estão as dramaturgas recifenses e quais os temas, né, que elas estão trazendo, né? Existem dramaturgas que escreveram, né, sobre feminismo. Tem essas dramaturgias, quais são as demandas, o que é que elas estão escrevendo? Esse também foi um questionamento meu, né? A partir dessas inquietações, né, eu começo a pesquisar e realmente descubro, né, encontro a dramaturga que nasce no final do século XIX, início do século XX, Josefina Álvares de Azevedo, e encontro, né, o texto O Voto Feminino, no qual ela traz a reivindicação e o direito das mulheres ao voto. Depois do texto O Voto Secreto, passaram 120 anos até surgir outra dramaturga pernambucana abordando pautas feministas em suas obras. Não é por acaso, é a professora Luciana Lira, que é minha orientadora, e todos os textos, né, escritos por ela trazem, né, pautas feministas. Mas para esse trabalho específico foi o texto Guerreiras, né, que me chamou a atenção e que eu vou me debruçar um pouco mais para o trabalho. Né? Principalmente pela estrutura dramatúrgica, né? Como ela escreve as personagens, né? As dimensões míticas desses personagens, né? Das personagens femininas também, né? Que elas estão prontas para... elas vão à guerra, né? Mas não só com os inimigos externos, né? Que são muitos,
mas elas estão em lutas também consigo mesmas, né? Tudo que elas passaram. Então, esse texto ele foi bem marcante para mim. Outra dramaturga, né, que eu encontro aí nesse hall foi Andala Kitusi, né? Ela tem textos premiados, né, e o texto dela, Sina, ela coloca um personagem da cultura popular do cavalo marinho, que é a Catirina, e nesse texto a Catirina ela é morta. Então, assim, nem colocando um personagem masculino, a personagem consegue brincar. Então, esse texto também é bem interessante, bem marcante. Então, ele está aí também no trabalho, né, na dissertação, analisando e já trazendo, né, pautas feministas. A partir do contato, né, com esses textos, com essas dramaturgas também, algumas questões começam a ser respondidas, mas outras são levantadas, né? E aí eu tomo como ponto de partida a história das mulheres da vila, a construção das casas, e eu começo a escrever, né? Enquanto objetivo dessa dissertação é um texto, né? Por enquanto, o título do trabalho está Mulheres Pedreiras e seus canteiros de obras, construção de uma dramaturgia a partir de memórias pessoais e narrativas femininas da comunidade de Peixinhos, em Olinda, Pernambuco. O termo, né, dramaturgia, ele parte, né, depois de ler as definições, né, que Eugênio Barba sugere enquanto texto, que é algo que é tecido junto, né, algo que tem ali uma trama maior. Então, a partir daí, eu retirei, né, a parte do drama, troco por trama, né, pois as mulheres da vila elas tiveram as suas vidas, né, ligadas pela trama social. Qual era essa trama social? Elas não tinham casas. Então, assim, aí já existe uma ligação, né, muito forte, né? Elas não tinham suas casas, tiveram que não se conheciam, né? A única coisa era a falta de algo, que era a falta da moradia. Elas entraram no universo da construção, né, da construção civil, entraram nesse universo também predominantemente masculino e tiveram que aprender a construir. Então, assim, essa trama, né, a dramaturgia parte da vida pessoal também. E os processos metodológicos, né, para a construção dessa que eu intitulei, né, dramaturgia, né, eu encontro na arte etnografia, né, um campo concreto e subjetivo, né? Assim, concreto e subjetivo da vila, das mulheres pedreiras, do bairro, das dinâmicas, do cotidiano das mulheres e a escrita performática, né? Ambas são sugestões, né? São propostas, né? Metodológicas da professora, né? Luciana Lira, que irão dar esse suporte, né? Para essa construção dramatúrgica que eu estou intitulando aqui, né, como dramaturgia. Enquanto escrita performática, né, para a dissertação, eu coloco, né, ao invés de sumário, eu coloco etapas, né, de construção, o plano da obra, o terreno. Então, assim, eu vou dividindo, né, a dissertação como se estivesse construindo uma casa mesmo. Então, qual é o alicerce? Né? O alicerce entra aí como o primeiro capítulo, né? A partir dos meus sonhos, da minha memória, das minhas memórias de criança, né? Quando eu me mudo de um bairro para o outro e eu encontro, né, o terreno e as mulheres construindo, né, a experiência nas licenciaturas, as dramaturgias, né, as definições de dramaturgia, né, as definições de texto, a arte etnografia também, né? Quem volta para a vila, quem é essa Mônica que foi moradora e agora já não é moradora. Então, assim, esse primeiro capítulo tem o nome, né, provisório de O Alicerce. Tudo ainda está em construção. E para finalizar, gostaria de agradecer, né? Obrigada a todos que estão aí trabalhando bastante, agradeço, né? Até a próxima. Que vocês aproveitem, quem está aí no presencial, aproveite bastante e que possamos nos encontrar em breve.